Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu tenho mais uma poderosa palavra de Deus para abençoar a tua vida. Querido, quero contar para vocês algo que aconteceu comigo hoje. Eu peço que vocês prestem muito atenção no que eu vou dizer. Aconteceu comigo. Bom, eu estava no ônibus, sentado no ônibus, na minha janela, tranquilo. Sentou um senhor do meu lado e começou a me falar da vida dele. Começou a puxar assunto, nunca vi aquele homem na vida. E ele começou a puxar assunto e eu, para não ser mal educado, tentei respondê-lo, né? E ele começou a falar dos problemas da vida dele. E com 30 segundos de conversa, eu percebi que aquele homem queria me usar como muro das lamentações de Jeremias. E eu comecei a falar para ele o seguinte, falei, meu querido, eu não sou um muro das lamentações. O Senhor não precisa me contar os seus problemas. Vamos conversar sobre formas de como o Senhor resolveu os seus como o Senhor pode resolver os seus problemas. E ele falou para mim assim, não, meu filho, eu preciso contar os meus problemas. E eu falei assim, olha, Senhor, sinto muito, mas eu não quero ouvir os seus problemas. E ele fez uma cara feia para mim, não gostou, mas continuou falando. Por quê? Porque é velho sem vergonha, né? E eu falei assim, tudo bem, já que ele quer contar os problemas dele, então eu vou esperar ele dar uma pausa na conversa e eu vou começar a pregar o evangelho para ele. Ok. Ele continuou falando que a filha saiu de casa, que os filhos abandonaram ele, que ele se sente sozinho, que ele se sente triste, que é muito triste a situação no Brasil, que a política tá uma desgraça, que o Brasil não tem futuro, enfim. Eu percebi que eu estava diante de um homem completamente endemoniado, com a mente totalmente escravizada para as obras do diabo. O diabo nos faz enxergar que a vida é uma desgraça, o diabo nos faz enxergar que nós somos dignos de pena, o diabo nos faz encontrar culpados, o diabo só não faz a gente enxergar uma coisa, que a culpa de tudo aquilo que acontece com a gente se dá pelas nossas próprias escolhas. E aí ele continuou falando e eu comecei a falar assim, olha só, comecei a pregar a palavra de Deus para ele, e ele ficou muito incomodado, dizendo que eu estava incomodando ele. Ele falou assim, ó, você está me incomodando, eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre as minhas coisas. E eu falei para ele o seguinte, olha só, meu querido, presta atenção, não te conheço, tá? Você está aqui conversando comigo, contando seus problemas, e numa conversa, nós temos que aprender a falar e a ouvir, não só falar. Então, se você está aqui me usando como muro das lamentações, você pega as suas coisas e some da minha frente. E ele ficou extremamente irritado comigo. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque é impressionante como o diabo usa as pessoas para tentar enfraquecer a nossa fé. É impressionante como o diabo usa as pessoas para trazer desgraça aos nossos ouvidos, para nos fazer enxergar que a vida é uma desgraça, que a vida é difícil, as pessoas só sabem focar no problema. E quando você quer conversar com a pessoa para mostrar a solução, a pessoa não quer ouvir. Por quê? Porque o diabo ele não tem interesse que a pessoa que ele está escravizando encontre a solução dos problemas dela. Vocês conseguem entender? Então, quando você começa a falar, a pessoa não te dá atenção. E nós temos que ter essa sensibilidade para compreender que existem pessoas que nós não temos que conversar. Nós temos que tentar conversar com as pessoas, mas se elas não aceitarem, ok, meu amigo, cale a boca e saia do meu lado. Porque tem gente que tem um propósito de ser um vampirão. Sabe o que é vampirão? Vampirão é o vampiro. O vampirão, ele vem trazer a desgraça para a tua vida. Você está bem. Talvez você que esteja me ouvindo agora, você já tenha passado por essa situação. E as pessoas estão em toda parte. E em todo lugar há um vampirão enviado pelo diabo para sugar a sua energia, sugar a sua fé. Quando ele morde você, ele tenta colocar um medo no seu coração, ele tenta colocar tristeza no teu coração, ele tenta fazer com que você olhe para ele com olhos de misericórdia. Ai, como eu sou digno de pena, coitado daquele velhinho. Para mim não, para mim ele é um velho miserável, sem vergonha, que não quer saber de melhorar. Ele só quer saber de focar no problema dele. Ele não está interessado em resolver os problemas dele, porque eu tentei conversar com ele para resolver os problemas dele.
Porque nós temos que ter paciência com as pessoas. Às vezes a conversa não é interessante, mas toda a conversa que eu tenho, eu tento de alguma forma estar ali pregando o evangelho, mostrando para a pessoa que aquele problema que ela está reclamando tem solução. Então, na matemática, a gente aprende o quê? Quando você está fazendo uma aula de matemática, você tem que resolver problemas. Você tem que encontrar soluções. Não adianta você olhar para o caderno e não encontrar a solução e ficar chorando, reclamando. Ai, eu não consigo encontrar o valor de X. Ai, eu não consigo calcular essa bissetriz. Eu não consigo calcular a soma dos quadrados do cateto. Eu não consigo. Não adianta você chorar. Não adianta você olhar para o problema e chorar. Ou você busca uma forma de resolver aquele problema, ou você vai sempre estar diante daquele problema. Vocês conseguem entender que não resolver problema é uma perda de tempo? E aí as pessoas são pesadas umas às outras. São pessoas que, infelizmente, elas não querem melhorar, não querem resolver problemas. O que elas querem é impregnar a tua mente e a tua fé com medo, com a tristeza, com a dor, com a infelicidade, enfim. Eles sugam as nossas energias. Toda vez que você encontrar uma pessoa que chega ao seu lado e comece a falar um monte de desgraça e a reclamar da vida, clamando por autocomiseração, lembre-se do vampirão. Essa pessoa está ao seu lado, amando de Satanás para tentar enfraquecer a sua mente. Essa pessoa que reclama de tudo, ela não é digna do seu ódio, ok? Eu não quero que você odeie essa pessoa, eu quero que você enxergue essa pessoa, que ela é uma pessoa que carece da graça de Deus e que ela precisa conhecer o verdadeiro evangelho. Então, ore por essa pessoa, mas não se misture com essa pessoa. Porque aquela pessoa, ela está ali para colocar medo no teu coração. Ela está ali para colocar uma obra do inferno no teu coração. Ela está ali para plantar dúvida. Ela está ali para plantar sentimentos de pena. E ninguém pode sentir pena de ninguém. Eu não tenho pena de mendigo. Eu não tenho pena de quem está doente. Eu não tenho pena de quem é rico. Eu não tenho pena de ninguém. Para mim não interessa. Ah, coitadinho. Não, meu amigo. Nós temos que estender o braço e ajudar. Ter pena não muda a vida de ninguém. Nós temos que ajudar aquele que precisa. Ai, coitadinha daquelas crianças que estão na rua. Eu não tenho pena não, querido. Eu vou lá, levo comida, levo roupa. Aqui, ó, vocês são dignos, vocês merecem. Então toma aqui. O que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. E essas pessoas, elas se sentem fortalecidas, porque quando você sente pena de alguém, tem gente que se sente constrangido. Poxa, a pessoa tem pena de mim porque eu sou miserável. E não é isso que a gente tem que passar para as pessoas. A gente tem que mostrar para as pessoas que elas são dignas de aceitação por aquilo que elas são. Não temos que tratar ninguém, eu vou ajudar aqui porque eu fiquei com pena. Quem é você para ter pena de alguém, querido? Toma vergonha nessa cara, não seja vagabundo, não seja vagabunda. Eu vou ajudar porque eu tô com pena. Não. Você tem que ajudar porque você tem amor no seu coração e você resolveu se dedicar ao próximo, como Jesus disse em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 17. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente ajuda as pessoas por amor, não por pena. Quem ajuda alguém por pena é filho do diabo. Entendidos? Ok. Então perceba que a palavra de Deus ensina no livro de Timóteo que nós não podemos dar atenção para gente caduca. Gente caduca. Esses velhos, essas pragas aí que sentam do seu lado, e claro que não são todos os velhos, pelo amor de Deus. E ser velho, eu não estou falando que velho é um xingamento. Velho é uma pessoa que tem idade, é uma forma de você falar. Se você quiser que eu fale idoso porque fica mais bonito para você, tudo bem. Agora, infelizmente, grande parte dos idosos, ou velhos, como você preferir, são pessoas que estão, a minha vida está no fim. Só tenho doença. Minha vida é uma desgraça. Que os meus filhos não cuidam de mim, que ninguém me dá atenção. Então são pessoas que estão ali para atormentar você. Então, Deus não quer saber se você é novo, se você é jovem, se você é velho, não interessa. Deus não faz acepção de pessoas. A pessoa que é imbecil, ela pode ter 5 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, 90 anos. Então, ser imbecil é um estado mental, não é um estado de idade. Entendemos isso? Então, você tem que saber até que ponto você tem que continuar uma conversa com alguém. Não sejam pesados, porque o diabo vai falar assim, não, dá atenção para ele é um velhinho carente. Meu amigo, velhinho carente... Pelo amor de Deus, pela idade que tem, deveria ser um homem que prega o evangelho e que está preocupado em levar a palavra de fé para as pessoas.
Ok? Entendemos isso? Porque a função do homem de Deus ao longo da vida é essa: adquirir conhecimento, sabedoria e chamar as pessoas ao arrependimento dos pecados. Então, quando eu estiver lá com os meus 80 anos, em nome de Jesus, eu quero estar sentado no ponto de ônibus pregando o evangelho para jovens e não reclamando da minha vida. Porque se a pessoa está reclamando da vida dela, é porque a vida dela foi uma desgraça. Concorda comigo? E a pessoa tem quase 80 anos e está reclamando da vida, então, meu amigo, tenho certeza que Deus não é mentiroso. Por quê? Porque Deus promete bênção para quem obedece a Ele. Então, talvez não, certamente Deus chamou essa pessoa várias vezes ao arrependimento dos pecados. Deus ofereceu várias oportunidades, mas essa pessoa, às vezes, ela quis permanecer no pecado. Quis permanecer na mentira, na masturbação, no ódio, na ganância, na inveja, na soberba, na arrogância, na glutonaria, na bebedeira, no uso de drogas. E aí, quando fica velho, aí o que acontece? Ainda tem outra parte. Às vezes o cara é um pai grosso, é um pai que não dá atenção pro filho, é um pai que não dá atenção pra filha, é um pai que comete adultério, não respeita a família. Aí quando fica velho, os filhos, né, crescem, né? Por quê? Porque vê o pai batendo na mãe, e aí cresce com raiva do pai. Aí quando cresce, ninguém quer saber do pai. Aí ele fica isolado no mundo. Aí ele vai ficar, ai, coitadinho de mim, que eu tenho 10 filhos e ninguém me dá atenção. Mas quando ele tinha a idade jovem, ele era um miserável beberrão que não queria cuidar dos filhos. Então, meu amigo, não venha reclamar da vida comigo, porque eu não tenho pena de ninguém. As pessoas que reclamam da vida, elas são murmuradoras. E Deus mata murmurador, você sabia disso? Ele mata sem pena. E eu peço a Deus que mate mesmo, porque tem muita gente reclamando de barriga cheia. Gente que teve oportunidade de saúde, gente que tem família, gente que tem poder intelectual para estudar, para aprender a Bíblia, gente que tem potencial para obedecer a palavra de Deus, gente que tem potencial para fazer um culto em casa, gente que tem capacidade de sair, de pregar o evangelho nas ruas, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, e não faz nada da vida. Não faz nada. Aí a vida vai passando, a pessoa vai ficando velha, vai ficando cansada, vai ficando burra, né? Porque quem vai dar emprego para velho burro? Ninguém. A pessoa tá velha, por exemplo, se você tá velho, você tem que ter pelo menos experiência em alguma coisa. Porque a experiência é muito valorizada no mercado de trabalho. Então, às vezes, a pessoa está velha, é mais idosa, mas tem muita experiência. Então, isso conta muito, não vai ficar desempregado. Agora, o que não dá é você ser um velho burro, que ficou o dia inteiro, a vida toda enchendo a cara. E você que tem 15 anos, 20 anos, 25, 30, preste atenção. Se você não abandonar o pecado, o futuro que te espera é exatamente ser igual a esse senhor. Um homem chorão, reclamando da vida, que ninguém quer ele, um homem sozinho, solitário, que só murmura, cheio de amargura, cheio de mágoa no coração. E aí o que está acontecendo com ele? Ele está ali no bico do corvo, no bico do urubu, apenas sendo aguardado pelo diabo. O diabo está de olho nele. Quando ele menos esperar, pum, vai morrer. E quando morrer, vai direto para o inferno. A Bíblia ensina isso, meu caro. Então não se espante com essas palavras. Então tome cuidado, você que é jovem, para que quando você venha a ter uma certa idade, você não passe dificuldades e as pessoas não olhem você como uma pessoa fracassada, porque isso é uma das principais armas do diabo. Quando a gente não tem sucesso na nossa vida, quando a gente não consegue fazer as coisas de uma forma correta e ser reconhecido por aquilo que nós fazemos, meu amigo, o diabo vai descer o inferno em cima da sua cabeça. Os diabos vão ficar massacrando na tua orelha, vão ficar falando de dia e de noite. Ah lá, seu infeliz, seu burro, não quis estudar. Tá vendo como é que você é? Ah lá, você é um vagabundo, você não quis nada. O diabo vai falar isso no seu ouvido o dia inteiro. Ele vai fazer você acreditar em muitas coisas, vai enfraquecer a sua moral, vai enfraquecer a sua fé e o pior de tudo, você vai concordar com ele porque você sabe que é verdade. Então essa palavra que eu estou falando aqui é muito séria. Ela tem poder para transformar a tua vida. Não sei qual é a sua idade. Se você é um idoso, pregue o evangelho. Ensine a Bíblia. Para de reclamar da vida. Vai lá cuidar do teu filho, do teu neto, da tua esposa. Vai cuidar de alguém, vai ajudar alguém. Para de reclamar da vida. Fica cheio de amargura no coração, sendo vampiro. Você não percebe, mas as pessoas que chegam perto de você, elas são influenciadas pela sua energia negativa. E elas vão começar a se afastar de você. Ou então vão tratar você com falsidade. Por quê? Porque você é uma pessoa chata, uma pessoa imatura. Só chega para reclamar, não consegue... Meu amigo, entenda uma coisa, vou dar um conselho para você, gente, que eu aprendi tomando muito na cabeça. Você não tem noção de como eu tomei na cabeça, mas eu aprendi. Pela graça de Deus. Quando você tem um problema, seja onde for, em casa, no trabalho, não interessa. Nunca reclame com seu chefe.
Nunca reclame com ninguém. Se você tem um problema, você tem duas opções. Ou você tenta resolver esse problema, ou você deixa esse problema na mão de alguém que possa resolver. Se o problema não for da sua alçada, não for da sua responsabilidade, não se preocupe com esse problema. Deixe que alguém resolva. Entendido? Se o problema for teu, resolva. Se não der para resolver, comente com alguém, olha, eu não consigo resolver isso. Nós temos que aprender a ser humildes, não podemos ficar brigando, porque tem gente que não consegue resolver problema e fica brigando com todo mundo, e isso é uma coisa que Deus abomina. Deus não quer brigas, divisões, iras e dissensões. Está em Gálatas 5:19-21. Então essa mensagem é o que eu tinha para falar para você hoje. Isso não foi uma pregação, isso foi uma conversa, tá? Mas uma conversa baseando-se nos princípios divinos da Bíblia, da santa palavra do Senhor. Então, não se misture com vampirões. Não se misture com gente que te oferece pecado. Não te mistures com pessoas que não querem saber de Deus. Não te mistures com pessoas que só querem propagar o ódio, a inveja, a ganância, a murmuração, a reclamação. Se alguém vem conversar com você, lembre-se, use essa oportunidade para pregar a palavra de Deus, e se a pessoa não quiser te ouvir, você se afasta dela. Porque, por exemplo, esse idoso aí que veio falar comigo, esse velho, ele veio falar comigo, ele queria falar, mas na hora que eu dei um corte nele e comecei a pregar a palavra, ele falou que eu estava sendo inconveniente. Engraçado, ele começou a falar comigo e eu que estou sendo inconveniente. Então perceba que as pessoas, elas querem ser usadas pelo diabo, mas quando você prega a palavra de Deus, o diabo não vai permitir que você continue pregando, então ele vai se voltar contra você, ele vai mandar você calar a boca, ele vai dizer que você é inconveniente, ele vai sair de perto, ele vai fazer você sair de perto. Então, meu amigo, eu sou especialista em incomodar o diabo. Quem vem me incomodar, eu incomodo de volta. A pessoa que vem me incomodar, eu começo, você está na masturbação, você está no homossexualismo, você está na mentira, você está na cobiça, aí a pessoa, tá me julgando, é? Aí pronto, sai de perto de mim. E é assim que a gente vive. É assim que a gente vive. E tem gente que a gente não precisa nem pregar o evangelho, porque Deus incomoda. Não dê aos cães o que é santo. A palavra de Deus fala isso. Tá bom? Então essa é mais uma mensagem do Ministério Jesus Não Mente. E ó, estou lendo os comentários e eu vou fazer várias pregações aí, baseando-se naquilo que eu li. Tem uma moça que eu quero deixar uma mensagem para ela, chamada Carla. Tá com uma foto da Magali, da Turma da Mônica. Eu vou fazer uma pregação para você, irmã. Não se preocupa se você está se sentindo sozinha, se você está se sentindo triste, se o diabo está querendo se levantar contra você. O diabo, ele odeia todo mundo. Ele odeia você, ele me odeia, ele quer que a gente se sinta o lixo. Ele quer que você se sinta o estrume da vaca. Mas você não pode acreditar nele. Você tem que abrir a sua Bíblia. Quando você abre a tua Bíblia e começa a ler, começa a chorar, pedindo perdão a Deus, clamando a Deus, Deus vem aqui me ajudar. Deus vem aqui me ajudar, me ajuda, Deus, me faz vencer o diabo. Deus, ele não nega um pedido de um coração quebrantado. Então, eu vou fazer a pregação daquilo que você me pediu, mas eu quero desde já te dar um conselho. Não desista. Use a tua fé, mostre ao diabo que você nasceu para vencer, que você não aceita as mentiras dele, porque tudo que ele fala é mentira. Mas a verdade é que Deus operando, ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida, e você vai ser liberta, e eu acredito isso em nome de Jesus, ok? Passa a mensagem adiante e contem conosco. Lembre-se que aqui no Ministério Jesus Não Mente, vocês têm uns irmãos que estão dispostos a ouvi-los e a ajudá-los gratuitamente. A única coisa que nós cobramos é: arrependa-se dos seus pecados e leve a mensagem adiante para abençoar outras pessoas. Fique na paz.